Vamos começar então, gente. É uma boa a gente falar dessa relação cristianismo e Tolkien? Ele era cristão, a obra pode ser vista nessa chave ou ele evitou que as pessoas fizessem essa relação? Porque é muito fácil, né? Acho que primeiro pra vida dele, acho que é o ponto. A mãe dele, ele nasceu na África do Sul. O pai dele é um oficial do Império Britânico, que estava lá na África do Sul, e ele nasceu lá, só que a família dele era de Birmingham. O pai falece quando ele é muito novo, Gerente do Banco da África, né? Gerente do Banco da África. E aí ele volta pra lá e a mãe agora tem que criar os filhos sozinha. E ela era de uma família anglicana, que é a igreja mais comum na Inglaterra, na igreja anglicana e tal. Ele é criado então pela mãe? Pela mãe. Olha. A mãe incentivava muita leitura. E aí a mãe se converte ao catolicismo. Ela leva ele para o catolicismo, numa época em que era mal visto o catolicismo na Inglaterra. Por quê? Era a época porque teve a reforma protestante na Inglaterra e era visto por uma certa casta na Inglaterra o catolicismo como uma coisa... chegaram os bolachinhos. Olha que legal, cara. São aquelas fininhas. O chocolate e o tradicional. Vai ser a invasão papista, certo? Vai ser o retorno das trevas. Mais ou menos como acontece hoje por aí também, assim. E aí a mãe se converte e a família deserta ela. A família abandona praticamente ela por causa disso. Era tão ferrenha assim essa... Sim, a família fala, não, vai pro catolicismo, não é por aí. E aí ela tem diabetes, ela tem que trabalhar para sustentar dois filhos, tem que passar uma educação para eles e ela morre. Então Tolkien considerava a mãe dele como uma mártir da fé mesmo. E aí ela deixa os filhos no cuidado desse padre, que é o padre Francis Morgan, que era do oratório que tinha passado um santo da igreja católica, ele é o cardeal Newman. Ele morreu nesse oratório, lá em Birmingham. O Tolkien tinha passado por uma casa muito bonita e depois ele teve a experiência de ir para essa Birmingham cheia de fábricas, chaminés, e aquilo era para ele mexer com ele. O Tolkien recebeu uma formação do padre Morgan. Ele até fala que o padre Morgan deu uma formação rígida para ele, mas livrou ele das garras do liberalismo. Então arrancou essa visão. E o Tolkien foi católico a vida inteira. Ele luta na Primeira Guerra Mundial. Foi uma pessoa muito valente assim, ao longo da vida e educa os filhos na fé. Imagina o que é lutar numa grande guerra dessa, o que isso influencia a pessoa, né? Ele levava os filhos na missa, segurava o filho na bicicleta, levava os filhos na missa. Às vezes a esposa não queria ir, ele arrastava os filhos. Um dos filhos dele foi padre. E os filhos dele fizeram a estátua do cardeal Newman no oratório de Birmingham. Na verdade, não os filhos, né? Os netos, se não me engano, os netos do Tolkien. Então ele foi até o final da vida. E até a gente estava comentando aqui antes no ar. Ele morreu, a última discussão da vida dele foi que ele achava que a linguagem era um caminho para unir. Ele foi um grande filólogo, né? Foi professor em Oxford. Foi um dos maiores estudiosos da linguagem do século XX, do idioma inglês antigo. Eu sabia falar quantas línguas? O Sérgio talvez saiba melhor que eu. Com a mãe ele aprendeu as línguas clássicas, italiano, francês, latim, alemão. E depois ele teve interesse no finlandês, que era uma grande frustração dele, porque ele nunca chegou a realmente aprender o finlandês. Só que naquela época não tinha cursinho, não. O cara, eu quero pagar uma aula de finlandês. Não, ele ia na biblioteca. Uma masterclass. Não, ele ia na biblioteca da faculdade, da escola, e pegava uma gramática e começava a estudar. Nossa. E a frustração dele é porque ele nunca aprendeu completamente a língua. E o inglês arcaico, né? Que ele inglês, o anglo-saxão ou o inglês antigo. É o quê? É muito diferente do inglês atual? É bastante diferente. Eu consigo ler até inglês do Shakespeare, assim. E aí quando você chega nesse inglês do... É muito diferente. Tipo, é quase um latim pra porque gente. O inglês o americano de hoje não consegue ler. É mesmo? É que parece um pouco com norueguês, começa a misturar com outras coisas, assim. E é legal porque, assim, o Tolkien no final da vida falava a linguagem é um caminho para unir católicos e protestantes. Ele achava que isso tinha gerado... Que a linguagem... Porque muito da reforma se deu por causa da tradução da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, originalmente ela é em grego. O texto do Novo Testamento é escrito em grego. E o Tolkien lia grego. O Tolkien, inclusive, traduziu um dos livros da Bíblia. Ele traduziu o livro de Jó na Bíblia de Jerusalém. Jonas. De Jonas, desculpa. Da Baleia. Ele traduziu o livro de Jonas e ele era um aficionado. E ele achava que o protestantismo tinha muito erros de tradução, porque você não tinha mais os conceitos originais. Do grego as pessoas não conseguiam se entender e nesse desentendimento elas não conseguiam alinhar a crise civilizatória que a gente vivia. Ele achava que a decadência da linguagem é a nossa decadência civilizatória, que a nossa cultura está em crise, a gente não consegue dialogar porque a gente não tem as ferramentas
para perceber a natureza, para perceber a realidade por meio da linguagem. Ele estava prevendo o que ia acontecer com as redes sociais hoje em dia, né? Não, que a linguagem não, até a decadência da gente. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, começa... Primeira vez que ele segurou um gravador, assim, os ferramentas, ele segurou, ele começou a falar orações em latim para ver se saiu os demônios do gravador. Ele tinha ele até o final da vida respondia missa em latim. Sim. E ele achava que as palavras têm um poder, por isso que você vê isso Porque se você olhar no Evangelho mesmo, fala Enarche logos, né? No princípio era a palavra, era o verbo. Né? E o Cristo é o verbo. E aí ele entende que o mundo foi criado por essa palavra. Então agora quando eu falo, quando essas línguas, quando esses noruegueses antigos, quando esses finlandeses antigos falavam, eles estão tentando expressar a realidade, encontrar a realidade do mundo. E quando eu descubro essa linguagem, eu estou desvendando algo que me revela a natureza das coisas, me revela o sagrado no mundo. Eu acho que isso é por isso que ele faz. Fantástico. Por isso que tem 500 nomes para uma folha, por isso que cada elfo tem não sei quantos nomes, por isso que ele fica dando etimologia. Na verdade, às vezes ele primeiro criava a linguagem dos elfos, e depois criava os personagens para preencher a linguagem. Dava um nome e depois preenchia, porque a língua é a grande paixão da vida dele, né?